gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo ou é a primeira vez que tá me assistindo, atualmente eu estou procurando me tornar ilustradora e então eu decidi gravar vídeos pra trazer vocês pra mais perto dessa minha jornada, de tudo isso que eu tô passando, porque a gente sabe que criar é um processo às vezes um pouco mais solitário, e então eu acredito que compartilhar com vocês todos esses meus processos também é uma forma que eu encontrei para me tornar ainda mais empenhada e também conectada com esse meu processo, desse meu início. Eu decidi ter um desafio para mim mesma, que era desenhar e ilustrar durante a semana inteira. Então, esse vídeo de hoje vai ser sobre isso, vai ser sobre essa semana, onde eu consegui criar durante a semana inteira. E vou trazer esses pequenos processos, esses desenhos e essas pequenas ilustrações que eu consegui fazer durante essa semana. E vai ser isso assim, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Na segunda-feira, eu comecei pintando com tinta guache. Eu tenho essa Rimme Guache há um tempinho, mas só esse ano eu comecei a usar ela de verdade. Geralmente eu começo a semana tentando entrar no ritmo das coisas, então eu queria fazer algo mais tradicional, enquanto eu pensava na ilustração principal que eu queria criar depois. Algo com um propósito maior, sabe? E essas pinturas acabam sendo mais um momento de relaxar e criar sem tanta pressão. Na verdade, eu nem consegui gravar o processo desde o começo, porque eu ainda não sabia se a pintura ia dar certo ou não. Mas no fim eu gostei de como o patinho ficou e eu realmente quero melhorar esse meu processo de gravação do meu passo a passo das minhas artes. Eu acho que isso é algo que agrega mais valor para o meu trabalho também, mas por enquanto eu ainda estou descobrindo assim a melhor forma de gravar esses meus processos, mas acredito que nos próximos vídeos eu vou conseguir trazer mais. Na terça-feira, eu decidi desenhar no meu sketchbook. Não sei vocês, mas eu sempre sinto vontade de estar desenhando alguma coisa nos meus materiais o tempo inteiro. É como se eu não quisesse deixar nenhum material de fora, assim, sabe? A ideia do desenho era bem simples, só queria desenhar mulheres estilosas e com roupas que eu definitivamente usaria. Parece algo simples, mas por muito tempo eu tive dificuldade de desenhar só por desenhar, porque eu ficava o tempo todo preocupada se o resultado final iria me satisfazer ou não, então era um pouquinho complicado. Só que agora eu sinto que eu estou começando a confiar mais nos meus processos e a ideia de simplesmente criar já não me assusta tanto quanto antes, porque antes realmente era algo bem assustador para mim, dependendo de se eu já começasse a pensar coisas ruins sobre o desenho, de como ele ficaria, e aí eu já não começava a gostar, até mesmo no processo, mas agora eu sinto que eu consegui controlar isso bem, e eu tô realmente assim curtindo muito o meu processo de desenhar. Pela primeira vez eu sinto que eu realmente gosto de desenhar. Antes eu achava um pouco assim, meio sofrido o meu processo, mas agora eu sinto que eu tenho muito mais autonomia e consigo fazer o que eu quero fazer.
na quarta-feira, eu comecei o projeto que mais me deixou feliz durante essa semana. Primeiro eu fui procurar referências, mas eu ainda estava muito perdida sobre o que eu realmente queria fazer. Eu lembro que eu tive que dar uma voltinha, fui comprar um pão, passei na padaria pensando assim, mas eu lembro que eu estava muito meio ansiosa para conseguir definir o que eu realmente queria fazer. E aí eu decidi parar então um pouco e escrever as minhas ideias. Escrever sempre me ajuda a organizar os pensamentos, principalmente quando a minha cabeça começa a ficar confusa e ansiosa. Então, colocar tudo no papel faz as coisas parecerem menos assustadoras. Na verdade, essa ilustração levou 2 dias para ficar pronta. Eu comecei na quarta-feira de manhã, mas só consegui trabalhar nela de verdade durante a quinta-feira inteira, com algumas pausas. Então, como o vídeo está acelerado, parece que tudo aconteceu muito rápido, mas definitivamente não foi assim. E mesmo depois de finalizar, eu continuei ajustando pequenos detalhes e, na real, quando eu fui postar no Insta, eu ainda estava mexendo em umas coisinhas aqui e ali. Bom, e depois que eu fiz o esboço da ilustração, chegou um momento que eu comecei a trabalhar na line art. Só que assim, eu tava muito insatisfeita, porque as linhas elas estavam muito rígidas, muito, estranhas. E como eu já disse antes em alguns vídeos anteriores, eu ainda sou super iniciante assim no Procreate, ainda tô me entendendo assim. Então é um processo de muita descoberta, né, e tentativa e erro. Então eu acabei por ir buscar ajuda, e uma das ajudas incríveis que eu consegui encontrar foi de trabalhar com o livro do Mudia. Então eu comecei a pesquisar referências pelo livro para mim conseguir definitivamente conseguir chegar em algum lugar com a questão das linhas, né? Porque a linha no desenho, o peso da linha conta muito. Então foi uma coisa que eu tive que descobrir durante o processo, mas para mim valeu muito a pena, porque realmente depois que eu analisei as obras dele e voltei para a ilustração, eu voltei com outro olhar e muito mais tranquila para tomar as decisões de como que eu iria lidar com a questão da linha, do peso dela e do que eu queria comunicar com a ilustração. Até porque depois eu fui tomando a decisão de que eu não era uma ilustração onde eu iria colorir. É uma ilustração que eu queria comunicar mais a questão das linhas mesmo. E não ia ter essa coisa da coloração, né? Da pintura e tudo mais. É uma arte mesmo que eu tinha que comunicar o máximo de coisas possíveis com a linha. Ai, gente, vou gravar em outro ângulo agora. Uma coisa mais... uma coisa mais tranquila, né? Sem muito cenário. Eu dei uma pausa aqui agora nos meus afazeres com a ilustração, porque eu preciso pensar. Eu cheguei naquele momento, quando a gente tá fazendo uma ilustração, e aí eu comecei a fazer a line art, sabe? E eu comecei a não gostar, porque eu achei que tava... Ai, sabe como é que é? Sabe aquela coisa de você gostar mais do esboço do que você gostar da arte em si? Isso tá acontecendo comigo. E eu acho isso engraçado, né? Porque o esboço é aquelas ideias caóticas, né? Aquelas linhas, aquele amontoado de linhas caótica, né? E como o nosso cérebro tem todo esse empenho, né? Essa coisa de tentar juntar as informações. Então eu acho que como o nosso cérebro não consegue decifrar muito bem o que é,
Aí fica uma coisa confortável de olhar, né? Por isso que a gente tende a gostar mais do esboço às vezes. Então é isso. Aí agora eu tô aqui vendo esse livro do Alphonse Mucha. Tipo assim, eu amo muito o trabalho dele. Achei ele incrível, por isso que até eu comprei o livro pra conseguir ver bem assim as imagens e os detalhes. E eu gosto muito de como ele trabalha a linha, então eu tô tentando ver como que ele trabalha a linha, tipo, a espessura de linha nas obras dele é muito boa, né, a qualidade da linha no trabalho dele, e eu quero trazer isso exatamente pra minha ilustração, né, porque ela é uma ilustração que vai virar uma eco bag, e nessa primeira eco bag eu quero trabalhar com uma coisa que seja, tipo, só de uma cor, e aí utilizar todo o trabalho da linha, né, do desenho em si. E aí eu tenho que ver como que eu vou fazer isso, então... O Alphonse Mucha é uma ótima referência, assim, eu gosto muito de como ele trabalha a linha, tipo, nossa, como é maravilhoso. Então, eu tô observando muito, assim, o trabalho dele no momento agora, eu dei uma pausa, pra conseguir juntar tudo e trazer novas ideias pra ilustração em si, mas acho que vai dar tudo certo. E no fim, eu acredito que eu consegui um resultado positivo e aí vocês podem ver aí durante o processo como que as coisas foram meio que tomando um rumo possível, assim, para mim ficar satisfeita com a ilustração. E, por fim, é muito difícil saber o momento exato de parar, né? Não que eu fui fazendo coisas demais, no entanto, eu sabia que tinha alguns pontos ainda que eu precisava melhorar na ilustração. Então, basicamente, na sexta-feira eu ainda voltei para ela. E aí, no final, eu tomei as decisões finais, assim, e eu acho que foi o ponto-chave, assim, pra mim realmente ficar satisfeita com ela. Aí, no fim, eu ainda desenhei um arco, trabalhei um lacinho lá em cima, consegui trabalhar essa questão que eu queria trazer, né, da personagem ser uma bailarina, mas ela também é uma fada. E aí, quando eu vejo, ali tem a chavinha, né, tipo, daquelas caixinhas de música. Então, na verdade, eu queria brincar com isso, assim, na ilustração. E no fim, eu fiquei muito satisfeita com ela. Eu acredito que, mais uma vez, eu consegui me afastar de certos bloqueios que eu tinha em questão com a minha arte, assim, de se pressionar mesmo e de sentir que eu ainda precisava estudar muito, ou então que eu precisava aprimorar muitas outras coisas antes de finalmente começar os meus projetos, e a coisa não é bem por aí. Então eu fiquei muito feliz com o resultado e a forma que foi tomando a ilustração. E eu espero que vocês também tenham gostado, que vocês tenham gostado do vídeo, de ter visto, né, um pouquinho do que eu fiz durante a semana inteira. Eu prometo que eu vou melhorar essa questão dos processos. Eu quero trazer os processos mais no início, assim, mas é porque eu ainda realmente eu fico meio, será que isso tá bom? Será que isso vai vingar? Aí eu fico meio assim receosa de gravar por nada, sabe? No fim não virar nada, mas eu vou começar a gravar tudo mesmo e vou trazendo aqui pra vocês. Então, muito obrigada por quem ficou aqui no vídeo até o final. E eu espero que vocês tenham gostado de ver como que foi essa minha semana, né? Minha semana criativa, tentando criar todos os dias. É isso, gente. Um beijo.